Boa noite, meu querido e minha querida, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como você está? Espero que você esteja bem. Se você mora aqui em Ribeirão das Neves, você hoje está curtindo um feriado. Na verdade, se você mora e trabalha aqui, você está curtindo um feriado. Porque existem muitas pessoas que moram aqui, mas trabalham em Belo Horizonte, então elas não estão de feriado. Mas se você é de Ribeirão das Neves, você está de feriado. Mas se você é de outro lugar também, se alegre, se regozije, porque esse foi o dia que o Senhor fez. Então aproveite ele, porque eu tenho certeza que Deus preparou grandes coisas para você nesse dia. Pastor, mas já é de noite. Deus tem coisas reservadas para nós que nós nem imaginamos. Então creia que o Senhor deseja nos abençoar. Sua mão está estendida sobre as nossas vidas. Amém? Meu querido e minha querida, nesse tempo de reflexão bíblica, nós temos aí nas últimas 2 semanas trabalhado em Tiago, capítulo de número 5. Trabalhamos na semana retrasada o verso 13. Trabalhamos semana passada o verso 14 e o verso 15. E hoje trabalharemos o versículo 16. Então nós temos feito uma sequência. E hoje é o verso 16 e não é por acaso, é porque Deus tinha proposto isso ao meu coração, de trabalharmos o verso 13, 14, 15, agora o 16 e depois trabalharemos o resto do capítulo. Amém? Bênção. Se você recebeu esse vídeo, então você saiba que você é muito amado por mim, por essa pessoa que te enviou e pelo Senhor. E eu queria desafiar você a compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 pessoas que você ama, que são alvo do amor de Deus, né? Você crê que é alvo do amor de Deus e também que você ama. Compartilhe, porque eu tenho certeza que Deus, a palavra do Senhor, ela vem edificar a nossa vida. Esse tempo de reflexão bíblica breve, de 15 minutos, creio que vai edificar a vida de muitas pessoas. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 16. Pastor, eu não tenho Bíblia, eu estou dentro do ônibus, eu estou no carro, eu estou dirigindo, eu estou ouvindo o Senhor. Não precisa, ouça com atenção a leitura da palavra. E quando você chegar em casa, se possível, leia, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração, coisas inclusive que Ele não falou aqui comigo. Amém? Eu creio nisso. O tema que nós vamos trabalhar hoje é cura. É isso mesmo, cura. Tiago 5, verso 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos orar. Pai querido, nesta noite nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Te agradecemos, Deus, por esse irmão, essa irmã que me ouve nesta noite. Pai amado, talvez seja noite, talvez seja pela manhã, talvez seja à tarde. Na verdade, não importa o horário. Independente do horário, independente do dia, independente da estação do ano, o Senhor é o mesmo e a sua palavra, ela é a mesma. Tem o mesmo poder, a mesma finalidade, que é salvar e transformar vidas. Que o Senhor ministre, Deus, nos nossos corações nesse dia, para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Amém. Como eu disse, o nosso tema é cura. A confissão, que é um tema tratado aqui nesse versículo 16 por Tiago, ela seguida de oração, ela traz cura verdadeira para as pessoas. Muitas pessoas hoje em dia estão com suas almas muito feridas, carregam fardos insuportáveis, muitas se encontram inclusive doentes. Sua doença na alma se tornou uma patologia, inclusive na área física. Eu não estou dizendo aqui que toda doença física seja por conta de questões emocionais ou questões espirituais. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu quero dizer que sim, feridas na alma, questões espirituais, pecados não confessados, nos levam sim a viver uma vida aquém da vida que Deus tem para nós, que é uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Isso mesmo, inclusive gera patologias emocionais e infelizmente às vezes físicas. Acontece sim. Se analisarmos o versículo com cuidado, versículo 16, vamos perceber que Tiago, ele fala aqui não de qualquer pecado, mas provavelmente, ele fala de pecados que firam relacionamentos, pecados de dificuldade de comunhão. Pois é, ele diz assim: confessai uns aos outros os vossos pecados para que alcançai cura.
Tiago está sendo específico. Olha, vocês precisam confessar os pecados uns aos outros. Entenda algo. Eu não estou dizendo que você tem que confessar todos os seus pecados para qualquer pessoa. Não. Mas existem pecados que nós cometemos contra pessoas. Que nós pecamos contra as pessoas, pecamos em primeiro lugar contra Deus e depois contra alguém. E essa pessoa precisa ser, sim, alvo da nossa confissão e do nosso pedido de perdão. Precisa sim. Isso faz parte do perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Entenda isso. O Senhor precisa, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, mas também aquele e aquela, ou aqueles e aquelas que nós ferimos. Não compartilhe os seus pecados, não confesse os seus pecados a qualquer pessoa. Confesse a Deus e confesse também a essa pessoa. Peça perdão. Pastor, eu tenho dificuldade com isso. Procure o seu pastor. Eu não sei se você me escuta, eu sou o seu pastor. Mas se eu for o seu pastor, pode procurar o seu pastor. Se você tem um líder de célula, procure o líder de célula, o líder de ministério, alguém que é experimentado na fé e que você tem como exemplo. Procure essa pessoa. Mas não deixe essa situação trazer enfermidade para a sua vida. Entenda isso. Vamos lá. A importância da confissão. A confissão de pecado, ela precisa fazer parte da nossa vida. Fazer parte daquele e daquela que nasceu de novo. Daquele e daquela que é servo e serva do Senhor. Não existe crente perfeito. Não existe um crente que que 100%. Nós erramos. Nós falhamos. Somos seres humanos. E precisamos reconhecer isso. Um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher de Deus não é aquele e aquela que não peca, mas são aqueles que reconhecem suas limitações e sabem que são pecadores como qualquer outro. E assim, sempre buscam reconciliação, sempre buscam perdão, sempre buscam se arrepender, sempre buscam confessar pecados. A confissão de pecado, do pecado que cometemos, deve sim ser feita a Deus, como eu disse, mas também deve ser feita à pessoa contra quem pecamos. Não podemos ser orgulhosos ao ponto de não reconhecer o nosso erro e ao ponto de não confessarmos os pecados uns aos outros. Confessarmos os nossos pecados para essas pessoas para as quais nós ferimos. Ou às vezes perdoar pessoas para as quais nos feriram. Pastor, mas não liberar perdão é pecado? Se você é um cristão, sim. Se você é uma cristã, sim. Se você não perdoa, significa que você não foi perdoado pelo Senhor. Então você não tem um relacionamento vivo com Deus. É isso mesmo. Porque quando recebemos o perdão de Jesus, nós também perdoamos, liberamos perdão e pedimos perdão. Precisamos, irmãos e irmãs, reconhecer que erramos. Quem nunca errou? Nós ainda vamos errar, mas precisamos reconhecer isso. Pessoas vão errar conosco e precisamos perdoá-las. Precisamos estar prontos e prontas a perdoar essas pessoas. Davi, por exemplo, quando se trata de pecado, lembramos da figura de Davi no Antigo Testamento. Ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque foi perfeito? Não, mas porque ele era rápido em confessar pecados ao Senhor. Ele buscava agradar ao Senhor de todo o seu coração, inclusive confessando pecados. Quando ele peca com Betseba, ao ser confrontado pelo profeta Natã, ele confessa o seu pecado. Ele se arrepende, ele busca arrependimento e se conserta diante de Deus. Nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos ter um coração daquele e daquela que foi alcançado pelo amor de Deus, que busca se reconciliar, busca confessar pecados, mas também busca liberar perdão. Você e eu não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito habita dentro de nós e deseja transformar a nossa vida. Ele deseja fazer a nossa vida fardos mais leves. Deus não deseja que a gente carregue fardos pesados e pecado não confessado, perdão não liberado e não pedir perdão. A gente carrega muitos fardos pesados. A confissão, meu querido e minha querida, ela precisa fazer parte da vida comunitária, da vida da igreja.
Confissão seguida de oração, como nós vemos no texto, ela gera reconciliação. E isso acontece trazendo cura sobre nós, para aquele e para aquela, para quem nós confessamos o pecado, e também sobre a igreja de Cristo. Há uma terapia espiritual na prática da confissão, do perdão e da reconciliação. Às vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós, porque nós não confessamos, perdoamos ou pedimos perdão e nem nos permitimos nos reconciliar com os outros. Entenda, enquanto não confessarmos nossos pecados, pedirmos ou liberarmos perdão, as bênçãos do Senhor ficarão retidas de sobre as nossas vidas, da vida de outras pessoas que nós poderíamos estar abençoando e da vida da comunidade de fé. Nosso coração, quando não confessamos, fica preso. E isso é um sentimento horrível. É um sentimento de peso sobre nós, um sentimento de prisão. A gente se sente, sente que não consegue romper com aquilo. A gente às vezes pode até fingir, mas aquilo vai estar sempre ali, rodando a nossa vida, travando e nos limitando as nossas ações. Uma orientação do seu pastor, ou uma orientação do pastor Gabriel: resolva logo. Deus deseja trazer cura sobre você e sobre as pessoas à sua volta. Mas para isso, precisa haver confissão de pecado. Precisa haver pedido de perdão e liberação de perdão, para que Deus possa ordenar a sua bênção sobre as nossas vidas. Essa confissão, meu querido e minha querida, de pecado, ela precisa ser seguida de oração mútua. E assim haverá a bênção de Deus, que é a cura para as nossas almas e para as nossas vidas. Na alma e nos relacionamentos, serão relacionamentos curados, tratados, como nós vemos relacionamentos por aí, infelizmente, inclusive na família de Deus. Relacionamentos quebrados, relacionamentos presos, relacionamentos travados por falta de confissão, por falta de pedido ou liberar perdão. E aí não tem cura, não tem cura. Essa confissão, meu querido e minha querida, que Tiago diz aqui, ela precisa ser feita não de qualquer jeito. Não falar, pastor, eu já fiz, já pedi perdão. Mas às vezes a gente pede perdão de forma tão egocêntrica, de forma tão egoísta, que a pessoa não recebe. O perdão, o pedido de perdão, a confissão de pecado, ela precisa ser feita de forma humilde e aos pés do Senhor, debaixo de oração, para que o relacionamento ele seja restabelecido, para que haja comunhão. Pois é justamente aí, na unidade, que Deus ordena. É isso que diz o Salmo 133, verso 1 e 4. Ali o Senhor, na unidade, na união, na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Meu querido e minha querida, se não houver confissão, se não houver pedido e liberação de perdão, se não houver restabelecimento desse relacionamento através de pedido de perdão, de confissão e de oração, não haverá comunhão e o Senhor não ordenará sua bênção sobre nós, sobre as pessoas que estão à nossa volta e sobre a igreja de Cristo. Entenda, quando há unidade, quando há reconciliação, restauração de relacionamentos, confissão de pecados, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Creia nisso, entenda a importância disso, a importância da confissão, a importância de perdoar e a importância de se reconciliar com o Senhor e uns com os outros. Pois se isso não acontecer em nossa vida, as bênçãos do Senhor ficarão retidas. É isso mesmo. Deus deseja nos abençoar e Ele nos dá orientações para que isso aconteça. A mágoa, meu querido e minha querida, ela adoece, mas o perdão, ele traz cura. O ressentimento, ele produz prostração, mas o perdão, ele produz restauração. Aleluia! Como é gostoso viver e celebrar a restauração de um relacionamento. Eu, durante muitos anos, antes de conhecer ao Senhor, o meu relacionamento com meu pai era horrível.
Quando eu me converti, o relacionamento ainda era muito difícil. Mas eu comecei e eu aprendi que precisava partir de mim aquilo. E eu comecei a me relacionar com meu pai de forma melhor. E há 2 anos atrás, meu pai partiu para o Senhor. E eu posso dizer que eu não tive um pai perfeito, porque ninguém tem. Na verdade, nós temos o Senhor, mas pai terreno perfeito ninguém tem. Mas meu pai foi um excelente pai. Quando eu passei a olhar para ele com os olhos do Senhor. Entenda, meu querido e minha querida, não vale a pena guardar ressentimentos. Não vale a pena não confessar pecados. Não vale a pena não pedir e não liberar perdão. Com isso a gente só vai ser impedido de ser abençoado, de abençoar e de abençoar a comunidade de fé que nós fazemos parte. Ore para que haja pecado confessado, para que haja perdão, restauração de relacionamentos e, consequentemente, cura em nós, sobre os outros e sobre a Igreja de Cristo. Vamos orar? Pai, nesta noite nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos neste dia, Pai amado, por cada irmão e irmã que ouviram essa ministração até o final. Que a tua palavra, que é poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, corta aqui em mim que ministro e corta também os meus ouvintes, possa tocar os nossos corações e gerar em nós laços eternos entre nós. Pai, se lembramos de algum amigo, conhecido, parente, com quem precisamos confessar algo, ou precisamos nos acertar, que o Teu Espírito nos capacite para isso. Porque queremos, Pai amado, proclamar o Seu amor, e através do perdão, da proclamação do perdão, da liberação do perdão, da confissão de pecados, fazemos isso. E ali, quando há comunhão, unidade, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Toque em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Passamos aí 2 minutos, mas eu tenho certeza que essa palavra edificou muito a sua vida. Domingo, você que faz parte das amadas igrejas em Veneza e em Sevilha, teremos nosso culto de louvor e adoração às 18 horas. Que você possa participar e compartilhar o link do culto com mais pessoas. E você que faz parte das nossas comunidades, entre em contato com os irmãos e com as irmãs. Estamos sendo orientados a não visitarmos uns aos outros. É uma orientação, inclusive do Ministério da Saúde, que eu repasso para vocês. Mas que possamos continuar sendo igreja, nos preocupando, ligando, confortando, orando uns pelos outros, para que na nossa comunhão, no estreitar de relacionamento, o Senhor, sobre as nossas vidas, ordene a sua bênção e a vida para sempre. Meu querido e minha querida, compartilhe esse link com mais pessoas. Curta aqui embaixo e se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal. Que Deus te abençoe de forma poderosa e um forte abraço.